Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 10 de junho, segunda-feira. Hoje eu me perguntei, retomando, iniciando a semana. Bom dia, Mauro. Tudo certo aí? Começando devagarinho com Gilsons, Mariana Volker. Bom dia, Thiago. Bom dia, Margarete. Bom dia, Isis. Simone, como vai? Isso aí, vamos começar a segunda-feira, né? A semana. Devagarinho. E aí, começando com musiquinha. Bom dia, nega. E aí, como foram de final de semana? Bom dia, Ana Tereza. Gente, o que foi aquele encontro sábado? Foi uma loucura, né? Bom dia, Cláudia. Que encontro sábado, hein? Quem não estava presente no sábado, pode assistir, tá gravado, aí tá no Instagram e tá no YouTube. Bom dia, Carla, bom dia, Fran. Que encontraço, né? Bah, pra mim foi maravilhoso. A gente passou o final de semana conversando, eu e ele tava em retiro, a gente trocou algumas ideias. O Enio. Bom dia, Kátia. Ele tava dando o retiro. Mas a gente conversou igual. E ontem à noite a gente deu uma conversada, ele ia passar por aqui, inclusive. Não conseguiu porque a estrada tá bloqueada ainda, tá muito difícil. E aí, Rodrigo, tudo certo aí? Não, foi um encontro maravilhoso. Maravilhoso. Bom dia, Grazi. Mas é isso. Vamos lá. A gente chegou até a pensar em fazermos um retiro nós dois juntos. Conduzirmos um retiro, mas uma coisa mais leve, assim, não de muito ensinamento, com ensinamentos e mais isso que a gente fez ali, rapidamente, né? Surgiu essa ideia, vamos pensar. O problema é o tempo dos dois, as agendas são absurdamente cheias, mas vamos tentar. Bom dia, Eliana. Vendeu muito na lojinha ontem? Então a gente está aqui, ó, né? Velho Caminhos Nuvens Brancas, editora Bodhigaia, tradução Enio Burgos, edição Enio Burgos, do Thich Nhat Hanh. Então vocês viram a importância desse livro agora para entender, assim, né? Depois da entrevista a gente vê que não é um livro comum, né? Não é só um livro que foi feito aí. Pô, é o livro, né? É o livro sobre a história do Siddhartha, sobre a história do budismo, sobre a relação do mestre, esse mestre que escreveu esse livro, do mestre que traduziu o livro, é muita coisa. Tem muita coisa envolvida, não foi só, é uma grande obra de arte, né? Então, quando a gente está estudando, a gente tem que reverenciar, tem que pensar assim nessas pessoas que tiveram todo esse esforço, olha o esforço dele, né? De todos aqui envolvidos, para isso acontecer. E aí a gente não pode simplesmente ler e tá tudo bem. Não, a gente tem que realmente se dedicar, né? É uma entrega. Muito bem, bom dia, Aparecida. A Eliana disse, a feira foi ótima. Muito bem. Então aqui, ó, o Swasti estava relembrando quando ele era um garoto e conheceu o Buda, tá? O homem abriu os olhos, ele não viu o Swasti a princípio, enquanto descruzava as pernas e gentilmente massageava seus tornozelos. Lembra que o Buda estava sentado, né? E aí o Buda levanta, dá uma caminhada, depois se vira e vê Swasti. O Swasti tinha uns 11 anos. Tá? Ele sorriu para o menino. Ninguém jamais havia sorrido com tanta gentileza e acolhimento para Swasti antes. A página é a página 24. Como se levado por uma força invisível, Swasti correu em direção do homem. Mas quando estava a poucos passos dele, conteve-se, ao lembrar que não tinha o direito de se aproximar de uma pessoa de casta superior. E lembrando, quem quiser colaborar para a editora Bodhigaia, para a gente construir a editora Bodhigaia,
Tá? Me perguntem aí, a gente tem o Pix, a gente já passou, tá? Eu acho que ainda está aí no Story, eu acho. Senão a gente passar o Pix da editora Bodigaia mesmo, para a gente poder construir a editora, né? Vocês sabem que ela foi tomada também pela enchente lá, não a enchente, mas o deslizamento, porque ela está no alto, né? E eu falei para ele não pode mais voltar para lá, corre risco de vida, mas né, é o lugar que você tem, e ele mora lá também, então é complicado. Mas enfim, então a gente está tentando, o projeto já foi feito, já foi aprovado na prefeitura, já está em obra, já está com as paredes, né, começando a levantar, mas não se tem verba para isso. E aí a gente está tentando construir. Então quem quiser colaborar, é o Pix da Bodigaia mesmo, chama aí que a gente passa o CNPJ. Ok? Swasti. Então aqui, ó, ele foi correndo, daí ele se conteve, ao lembrar que não tinha o direito de se aproximar de uma pessoa de casta superior. Swasti era um intocável. Não pertencia a nenhuma das 4 castas sociais. Seu pai havia explicado a ele que a casta Brahmani era a mais alta, e pessoas nascidas nesta casta eram sacerdotes e professores que liam e entendiam os Vedas e outras escrituras, além de fazerem oferendas aos deuses. Quando Brahma criou a raça humana, segundo o hinduísmo, né, o Brahmani originou-se da sua boca. A casta Kshatriya, né, ou Satriya, foi a casta seguinte. Seus membros podem ocupar posições políticas e militares, que era o caso do Suddhodana, o pai do Buda, né? Porquanto tenham se originado das mãos do Brahma. Os membros da casta Vaishya são mercadores, fazendeiros e artesãos provenientes das coxas de Brahma. Os membros da casta Sudra vieram dos pés do Brahma e pertencem à mais baixa entre as 4 castas. Eles fazem apenas serviços braçais não realizados pelas castas superiores. Eles fazem apenas... Os membros da família de Swasti, porém, eram intocáveis, não tendo absolutamente nenhuma casta. É um absurdo sem fim isso, né? É uma organização totalmente social, política, para manter as pessoas sob seus julgos, né? Enfim, tá óbvio isso, né? Mas eu me incomodo quando eu leio isso. Sei vocês, mas eu fico muito incomodado. Porque até hoje as coisas são assim, né? No modo geral no planeta, né? Então os membros da família de Swasti, porém, eram intocáveis, não tendo absolutamente nenhuma casta. Eram obrigados a erguer suas casas fora dos limites dos vilarejos e a executarem os piores tipos de serviços, como coletar lixo, espalhar esterco, cavar estradas, alimentar porcos e tratar de búfalos d'água, como se isso não fosse importante, né? Não coleta o lixo para ver. Então tá, então não vamos coletar o lixo. Ferrou. Não existe isso. Existe um sistema que funciona. Mas é óbvio, né? Um sistema político que quer permanecer, manter ali sobre esse julgo, né? Cada um devia aceitar a casta na qual havia nascido. As Sagradas Escrituras ensinavam que a felicidade era a habilidade de aceitar a própria posição social. Mas olha que sacanagem. Que sacanagem. E não aconteceu só no hinduísmo, aconteceu na Igreja Católica também, na Idade Média foi repleta de exemplos disso. Então isso aí se expandiu, né? Se um intocável como Swasti tocasse uma pessoa de casta superior, ele poderia ser surrado. No vilarejo de Uruvela, um intocável havia sido espancado severamente por ter posto a mão em um Brahmani. Um Brahmani, ou Kshatriya, tocado por um intocável, era considerado impuro ou contaminado e tinha de voltar para casa a fim de jejuar e se penitenciar por várias semanas de modo a purificar-se. Sempre que Swasti levava os búfalos de volta, passava maus bocados para conseguir evitar passar perto de alguém de casta superior na estrada, ou ao chegar na casa de Rambu. Parecia a Swasti que mesmo os búfalos eram mais afortunados do que ele, porque um Brahmani podia tocar um búfalo sem ficar maculado. Olha só isso. Imagina o que faz isso uma cabeça de uma criança. Mesmo se sem ser por sua culpa, uma pessoa de casta maior acidentalmente roçasse um intocável, este último poderia ser brutalmente castigado. No caso, diante de Swasti estava um homem encantador,
E era evidente, por sua postura, tratar-se de alguém que não partilhava da mesma casta social. Certamente que uma pessoa com um sorriso tão gentil e tolerante não bateria em Swasti, mesmo que ele o tocasse. Mas Swasti não queria ser causador da contaminação de alguém tão especial, e por isso o menino gelou quando estava a poucos passos daquele homem. Percebendo a hesitação da criança, o homem foi ao seu encontro, o Buda, né? Ainda não era Buda, ele era Siddhartha ali, ainda não tinha despertado. Swasti deu passos para trás a fim de evitar o contato com ele, porém o homem foi mais rápido e num piscar de olhos agarrou o ombro de Swasti com sua mão esquerda. Com a mão direita acariciou-o ternamente, afagando a cabeça do garoto. Swasti ficou imóvel. Ninguém jamais o havia tocado de modo tão gentil e afetivo, o que o deixou de repente paralisado, praticamente em pânico. Não tenha medo, criança, disse o homem com voz cálida e confiante. Ao som daquela voz, o medo de Swasti desapareceu. Ele levantou sua cabeça e correspondeu ao sorriso terno e acolhedor. Depois de hesitar por um momento, gaguejou. Eu gosto muito do senhor. Já. Imagina, ele ficou completamente. O homem ergueu o queixo do Swasti com a mão e olhou nos olhos do menino. E eu também gosto de você. Você mora aqui perto? Swasti não respondeu. Pegou a mão esquerda do homem com as duas mãos e perguntou sobre aquilo que o perturbava. Quando toco você assim, você não fica impuro? O Swasti perguntou para o Siddhartha, né? O homem riu-se e balançou a cabeça. Absolutamente não, criança. Você é um ser humano e eu sou um ser humano. Você não pode me deixar impuro. Não dê ouvido aos que as pessoas falam por aí. Mas essa história, depois mais adiante, o Siddhartha não pensava assim. Nem tudo o Siddhartha era tão certinho, assim, ele já sabia as coisas. Mas eu não vou dar o spoiler como é que ele aprendeu. Mas ele não foi ele que teve esse insight, assim, não, eu não, se tu tocar, eu não vou ficar impuro, contaminado. A história é muito mais interessante. Então vocês precisam acompanhar os próximos episódios, porque senão nem sei quando vai acontecer, mas agora eu lembrei da cena. Aí, onde é que eu parei? Aqui. Ele tomou o Swasti pelas mãos e andou com ele até a beira do bosque. Os búfalos d'água ainda pastavam pacificamente. O homem olhou para Swasti e disse, você é o tratador desses búfalos? E esse deve ser o passo que cortou para eles jantarem, não? Qual é o seu nome? Sua casa é aqui perto? Swasti respondeu polidamente, sim, senhor, cuido destes 4 búfalos e daquela bezerra. Este é o pasto que cortei. Meu nome é Swasti e moro do outro lado do rio, pouco depois do vilarejo de Uruvela. Por favor, senhor, qual é o seu nome e onde mora? Você poderia me dizer? O homem respondeu com gentileza, certamente. Meu nome é Siddhartha. Minha casa é muito distante, mas no momento estou morando nesta floresta. Você é um eremita? Siddhartha balançou a cabeça afirmativamente. Swasti sabia que os eremitas eram homens que geralmente moravam e meditavam no topo das montanhas. Embora tivessem recém se encontrado e trocado não mais do que umas poucas palavras, Swasti sentiu uma calorosa ligação com seu novo amigo. Em Uruvela, ninguém nunca o havia tratado de modo tão amigável, ou falado a ele com tanta candura. Uma grande felicidade aflorou de dentro dele, e de alguma maneira ele desejava expressar sua alegria. Se ao menos tivesse um presente para dar a Siddhartha, ele não possuía, todavia, sequer uma mísera moeda nos bolsos, nem um pedaço de cana-de-açúcar ou doce. O que poderia oferecer? Ele não tinha nada, mas se encheu de coragem para dizer, Senhor, eu desejava ter algo para dar-lhe de presente, mas não tenho nada. Siddhartha olhou para Swasti e riu, mas você tem sim. Você tem algo que eu apreciaria sobremaneira, completou o homem. Eu tenho? Siddhartha apontou para a pilha
de grama kusha. Aquela grama que você cortou para dar aos búfalos é macia e cheirosa. Se pudesse me dar alguns punhados dela, eu poderia fazer uma almofada para meditar sob a árvore. Isso me deixaria muito feliz. E ela também tem um cheiro que espanta os mosquitos, né? Os olhos de Swasti brilharam. Ele correu para a pilha de capim, juntou uma grande braçada e ofereceu-lhe para Siddhartha. Eu recém a cortei rio abaixo, por favor, aceite-a. Facilmente posso conseguir mais para os búfalos. Siddhartha juntou as mãos como um botão de lótus e, aceitando o presente, falou: Você é um menino muito bom. Eu agradeço. Vá e corte mais um pouco de pasto para os seus búfalos antes que fique tarde. Se tiver chance, por favor, venha me ver amanhã à tarde novamente na floresta. O jovem Swasti inclinou a cabeça em despedida e permaneceu de pé observando Siddhartha desaparecer ou entrar na floresta. Então, eu li isso e me lembrei da história que o Enio contou, né? Imaginei ele de madrugada, o dia amanhecendo, ele lá em Nova York, né? E aí naquele lugar onde eles estavam, de repente ele vê um vulto longe, assim, né? E era Thich Nhat Hanh. E aí ele olha assim, só uma pessoa caminha como Thich Nhat Hanh. Né? E aí ele vê ele, assim, porque ele caminha muito lentamente, né? Fazendo quem ri. Pensa que cena. Muito legal, né? Então ele apanhou sua pequena foice e dirigiu-se para a praia com seu coração transbordante de bons sentimentos. Eram os primeiros dias de outono. A grama kusha ainda estava macia e sua foice estava bem afiada. Não demorou muito até que Swasti tivesse cortado outra grande braçada da grama kusha. Swasti levou os búfalos para a casa de Rambu, conduzindo-os por uma parte rasa do rio Neranjara. A bezerra relutou em deixar o doce pasto ao longo da margem, e o menino teve de insistir um pouco com ela. O fardo de pasto em seu ombro não era pesado. E Swasti saiu saltitando através do rio com os búfalos. Muito bem. Tudo certo até aí? Bom dia para quem chegou agora. Vamos para o capítulo 4. Para quem chegou agora, a gente está lendo Velho Caminhos do Veias Brancas. Tivemos a entrevista com o Enio Burgos, o editor e tradutor do livro, o mestre. No sábado assistiram. Quem não assistiu pode assistir. Está aí gravado no Instagram e no YouTube. Ok? Capítulo 4. Tudo certo até aqui? Está todo mundo muito silencioso. É segunda-feira, estão acordando de ressaca? Né? O cisne ferido. Cedo, na manhã seguinte, Swasti levou seus búfalos para pastar. Pelo meio-dia, ele já tinha cortado pasto suficiente para encher 2 cestas. Swasti gostava de deixar os búfalos pastarem no lado do rio que beirava a floresta. Assim, quando terminava de juntar a grama, podia descansar aproveitando a brisa fresca, sem preocupar-se com a possibilidade de os búfalos invadirem os campos de arroz de alguém. Ele carregava apenas a sua pequena foice, o instrumento com o qual ganhava vida. Swasti abriu o punhado de arroz que Bala, a irmã dele, né, havia embrulhado em uma folha de bananeira para seu almoço. Mas, enquanto estava por comer, seus pensamentos voltaram-se para Siddhartha. Eu podia levar este arroz para o eremita Siddhartha, pensou. A única alimentação do dia ele ia doar. Certamente ele não achará meu arroz tão ruim. Swasti embrulhou o arroz e, deixando os búfalos à beira da floresta, seguiu a trilha pela qual tinha encontrado Siddhartha no dia anterior. À distância, viu seu novo amigo sentado sobre a grande árvore pipal. Siddhartha, porém, não estava sozinho. Diante dele havia uma menina, aproximadamente da mesma idade que Swasti, vestida com um distinto sari branco. Já havia comida posta diante do Buda e Swasti parou abruptamente. Mas Siddhartha
ergueu os olhos e chamou-o. Swasti. Ele acenou para o menino juntar-se a eles. Então é muito legal o jeito que o Buda o Chinarã vai contando as histórias, né? Ele não conta na sequência cronológica, né, do que foi acontecendo. Ele vai pegando, né, partes assim. Então tem um porquê da Sujata dar comida pro Buda, né? Pro Siddhartha. E é muito legal, né? E pensa ele costurar dessa maneira, né, a história. É super difícil fazer isso num romance. A menina de sari branco levantou os olhos. E Swasti a reconheceu como alguém por quem tinha passado frequentemente na estrada do vilarejo. Assim que Swasti se aproximou, ela foi mais para sua esquerda, fazendo lugar para ele, e Siddhartha fez sinal para que se sentasse ali. Em frente de Siddhartha havia uma folha de bananeira com um punhado de arroz e um pouco de sal de sésamo. Siddhartha dividiu o arroz em 2 porções. Você já comeu, criança? Não, senhor, não comi. Bem, então vamos compartilhar isto aqui. Siddhartha ofereceu a Swasti metade do arroz. Esse juntou suas mãos em agradecimento, mas recusou. Pegou o seu próprio arroz, bem mais rústico, e disse: também trouxe um pouco. O menino abriu sua folha de bananeira, revelando os grãos grosseiros de um arroz marrom, bastante diferente dos grãos branquinhos sobre a folha de Siddhartha. Ele não tinha nem um pouco de sal de sésamo. Siddhartha sorriu para as 2 crianças e inquiriu: que tal juntarmos todo o nosso arroz para compartilhá-lo? Em seguida, tomou metade do arroz branco, mergulhou-o em sal de sésamo e ofereceu para Swasti. Então, pegou metade do arroz do Swasti e começou a comer com óbvio deleite. Swasti sentiu-se um tanto embaraçado, mas vendo a naturalidade de Siddhartha também começou a comer. Seu arroz é tão cheiroso, senhor. Sujata o trouxe, respondeu Siddhartha. Então seu nome é Sujata? Pensou Swasti. Ela parecia um pouco mais velha que Swasti, talvez 1 ano ou 2. Seus grandes olhos negros cintilavam. Swasti parou de comer e afirmou: já vi você antes na estrada da vila, mas não sabia que seu nome era Sujata. Sim, sou filha do chefe de Uruvela. Seu nome é Swasti, não é? Professor Siddhartha estava recém falando sobre você. Disse a menina, acrescentando gentilmente: Swasti é mais polido chamar um monge de professor do que de senhor. Olha, ela já vai corrigindo. Swasti meneou a cabeça, concordando. Siddhartha sorriu. Muito bem, então não preciso apresentar vocês 2. Vocês sabem, crianças, por que eu como em silêncio? Esses grãos de arroz e sésamo são tão preciosos que os como silenciosamente, para melhor apreciá-los. Sujata, você já teve a oportunidade de provar arroz integral marrom? Mesmo que já tenha comido, por favor, prove um pouco do arroz de Swasti. É muito saboroso. Agora então nós podemos comer juntos em silêncio, e assim que terminarmos, contarei a vocês uma história. Olha aí, vou contar uma história. Siddhartha quebrou um naco de arroz marrom e deu para Sujata. Ela juntou as palmas das mãos como uma flor de lótus e respeitosamente aceitou-o. Os 3 comeram, em quietude na calma profundeza da floresta. Quando o arroz e o sésamo acabaram, Sujata juntou as folhas de bananeira, depois pegou uma jarra de água fresca ao seu lado e derramou um pouco na única xícara que havia trazido. Erguendo a xícara, ofereceu água a Siddhartha. Ele a pegou com as suas 2 mãos e ofereceu a Swasti. Aturdido, Swasti soltou as palavras: não, senhor, quero dizer, professor, por favor, tome primeiro. Siddhartha respondeu com voz suave: você bebe primeiro, criança. Quero que dê o primeiro gole. Novamente Siddhartha ergueu e ofereceu a xícara para Swasti. Imagina o pânico dessa criança. Imagina pensando, se alguém vê aquilo, ele ia apanhar tanto. Swasti se sentia confuso. Vamos parar por aqui, que aí vai seguir mais longe ali. Aí a gente vai fazer uma prática.
Swastika está confuso, né? Ele não está entendendo o que está acontecendo. Imagina isso dentro da cabeça da criança. Não... Quantas criações são assim, né? Não precisa ter castas. As criações sociais são assim, né? Pessoas muito pobres, né? Não, essa pessoa é doutor, não chega perto dele. As pessoas já chegam com a cabeça baixa, com os olhos no chão, né? Isso é um absurdo. Mas é. Deixando o corpo se acomodar. Não há necessidade de fazer nada especial, apenas manter as costas eretas, o pescoço alongado. Tendo a nítida sensação e atenção plena de tudo que acontece no corpo. Tentando observar os detalhes, sutilezas do corpo se acomodando à nova postura. Da mente se acomodando a esse novo ritmo da live, do encontro de hoje. Talvez fazendo 1 ou 2 ou 3 respirações profundas pelas narinas e soltando pela boca. Veja se isso é o que você quer fazer nesse momento. Deixando que essa sensação de atenção e relaxamento se expanda por todo o corpo e toda a mente. Mantendo o corpo completamente imóvel agora por alguns instantes. Mas sem tensão, apenas naturalmente imóvel. Nesse ponto, talvez, pela imobilidade do corpo, a respiração começa a ficar sutil, quase imperceptível. Você percebe que você é esse silêncio. Um estado que você pouco encontra durante o dia. E você pode acessar a qualquer instante. E agora pense sobre isso que eu vou falar, sem se julgar, sem se condenar. Apenas observe como você reage durante o dia, com as pessoas, consigo.
Será que eu não tenho alguma casta dentro de mim? Que ela se manifesta às vezes? Será que algumas vezes eu sinto que eu sou de uma casta superior? E eu provoco arrogância em mim? Será que alguma vez eu sou de uma casta inferior, intocável, em que eu me sinto menos, diminuído? Como as castas se manifestam em mim? Pense sobre isso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, até amanhã e uma boa semana para todos.